Fala galera, tô na área. Estamos aqui começando mais um podcast que mostra pra você que existem brasileiros trabalhando em todas as áreas aqui no Reino Unido e como sempre temos um episódio especial. Hoje eu tô aqui com nada mais, nada menos do que ele, Argus Vascos Photography. Fala Argus, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Beleza? Beleza. O Argus, pra você que não sabe, é o fotógrafo que fica aqui com a gente no estúdio, tem o estúdio dele lá embaixo, tira foto de todos os podcasts, acompanha todos os podcasts aqui de bastidores e hoje vem compartilhar aí a sua história aqui na Terra da Rainha, Tô né? estranhando agora, eu tô na frente das lentes, eu normalmente tô atrás, então Pois é, por sinal, mas se eu não tiver vou me foto acostumando. hoje, se não tiver foto hoje, vocês sabem que é porque o fotógrafo tá fazendo outra coisa. Pessoal, lembrando, só pra lembrar, dia 21 de outubro tem domínio digital. Se você não garantiu seu ingresso ainda, você tá vacilando, porque vai ser um dia com várias palestras incríveis, 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 para você aprender aí a empreender, levantar o seu negócio, abrir o seu negócio, começar no marketing digital ou até mesmo melhorar os seus resultados, mesmo que você não seja um empreendedor. 21 de outubro estaremos juntos, 10 horas de conteúdo, muita gente boa tá vindo, beleza? Segundo recado, Comunidade Europeia de Tráfego. Quer aprender tráfego pago? Fala com o cara do João Alves. Ele vai te ensinar a ganhar dinheiro oferecendo serviço de tráfego pago para outras pessoas ou então a usar o tráfego para impulsionar seus negócios. E também, esse eu nem eu vou fazer o jabá, vou deixar com ele aqui, né? Ah, vou ter a honra. Vou deixar até a honra. Conte, o que é É Argos Vascos? Argus Vasco Photography. Ele não fala Vascos, ele fala Vascos pra não pronunciar o nome do time rival dele, mas é É, por superstição, puro preconceito. pura superstição. Bem, estamos com Fotografia Sem Mistérios, de novo, com inscrições abertas, O que é isso, meu? é um curso de fotografia para iniciantes, onde tu vai aprender de uma forma rápida, prática e extremamente fácil todos os fundamentos que tu precisa saber para fazer boas fotos. Vai acontecer no dia 23 e 24 de setembro aqui no nosso estúdio. Boa, 23 e 24 de setembro, aqui no nosso estúdio, então, você pode estar tendo aí essa mentoria com Argos, além de se você quiser fazer um ensaio fotográfico, quer fotografar Estamos aí. na London Com a Eye, Big programação Ben, normal. aqui no estúdio, o que você precisar de foto, fala com ele, fotografia de produto, faz de tudo, né? Mas vamos lá então, quero conhecer mais um pouco, já conheço bem a história do Argos, mas eu acredito que as histórias de brasileiros aqui motivam, né? Porque a gente consegue ver uma pessoa que saiu do ponto A para o ponto B, conseguiu aí se recolocar no mercado de trabalho. Mas eu quero saber desde o começo isso aí. Mas antes, eu quero que você me conte como é que é a rotina de um fotógrafo aqui em Londres, cara. Cara, a rotina de um fotógrafo aqui em Como é que é a tua Londres, a rotina? minha rotina, a minha rotina é o seguinte: eu acordo, faço minhas orações, leio a Bíblia, saio para fazer meus exercícios físicos, volto para casa, tomo meu banho, tomo meu café, vou levar meu filho na escola e começo a trabalhar todos os dias. Exatamente assim. Então, e depois que eu começo a trabalhar, nunca é igual. Pra mim, essa é a coisa mais fascinante da profissão de fotógrafo. Tu pode fazer a mesma coisa todos os dias, que todos os dias serão completamente diferentes. Porque tu sai pra fotografar, sim, tu sai pra fotografar. Mas um dia tu vai fotografar uma gestante, outro dia tu vai fotografar um casal, outro dia tu vai fotografar uma criança, outro dia tu vai fotografar um evento, outro dia tu vai fotografar qualquer outra coisa. Então, por mais que tu esteja sempre fazendo a mesma coisa, e por mais que fosse sempre, eu só fotografo gestantes. Eu vou fotografar todos os dias gestantes. Eu nunca vou fazer a mesma coisa, porque serão gestantes diferentes, com estilos diferentes, com histórias diferentes. E isso é o que mais me fascina na fotografia. Ou seja, tu fotografa ou tu faz todos os dias, cumpre todos os dias o mesmo ofício, mas tu nunca tem uma rotina maçante que te esgota, que te desmotiva por ser sempre a mesma coisa. Tu sempre acaba crescendo, sempre acaba aprendendo, sempre acaba descobrindo coisas novas, porque tu convive com pessoas diferentes e trabalhando para pessoas diferentes, tu vai ter que entregar coisas diferentes, entregar resultados diferentes. Isso te obriga a estar sempre atualizado e fazer coisas legais todos os dias para contentar essas pessoas. Pô, então você resume aí a sua rotina majoritariamente fazendo ensaios, o trabalho é só A, fora de casa? a minha rotina, se é que ela existe, é só até começar a trabalhar. Porque todos os dias quando eu trabalho acabou a rotina. Começo a trabalhar, acabou a rotina. Porque um dia é um ensaio, um dia é um evento, um dia é fotografar um podcast, um dia é prestar uma consultoria. Todos os dias são trabalhos diferentes,
Entendi. tá? Em que eu não tenho sempre a mesma coisa para fazer. Então, aquela história de estou esgotado, eu posso estar esgotado de uma série de outras coisas, eu posso estar esgotado de estar, sei lá, tentar vender, de trabalhar o meu marketing, enfim, algumas outras coisas que acabam, esgotando mesmo a gente, deixando a gente um pouco estressado, mas não de fazer fotografia. Quando eu estou fotografando, não tem tensão, não tem, é Tranquilo. tranquilo. Se eu pudesse só fotografar, é o sonho de qualquer fotógrafo, na verdade, é só fotografar. Mas só que, né, o fotógrafo tem toda É, o fotógrafo toda aquela tem bagagem em toda uma volta, bagagem, tem toda uma série de outras funções que o fotógrafo tem além de que só desenvolver, clicar na. além de só apertar o dedo, né. E você tem algum tipo de fotografia específica que você faz atualmente ou não? Porque eu sei, né, por convivência, que você faz várias coisas, mas, tem algum lado que você se inclina mais? Ou você gosta mais dessa parada também que você não falou aí, mas é bom mencionar de formar novos fotógrafos? Porque tem gente que: "Ah, eu não vou ensinar fotografia porque eu vou aumentar o mercado", e eu vejo que você vem numa visão completamente diferente e você realmente já formou vários fotógrafos aqui, pessoas que querem começar do zero, vão lá, fazem a tua mentoria e começam a pegar os primeiros trabalhos. Você mesmo acaba dando trabalho para os seus mentorados aí. Então eu sei que você tem muito essa pegada de mentor, acredito que é algo que você já tinha lá no Brasil, mas no quesito fotografia, você tem algum ramo ou você fala, cara, fotografia faz de tudo, prefiro mentoria? Onde se posiciona o Argos hoje em dia? Cara, o que eu gosto de fotografar são pessoas, tá. Eu já tive outras possibilidades de fazer outras fotografias, outro tipo de fotografia. Fotografia de produtos eu gosto de fazer, sim, gosto de fazer fotografia de pessoas, mas de produtos. Produtos. Mas eu prefiro fazer fotografia de pessoas, tá. A grande razão do meu ofício, na minha opinião, é fotografar pessoas. Eu sempre dou o exemplo que a segunda coisa que eu gosto mais depois de fotografia, tu sabe bem, são cavalos, né. Eu já tive a oportunidade de fotografar cavalos e não me encontrei. Então, Caramba. assim, não me encontrei, não gostei, fiz boas fotos, entreguei, as pessoas ficaram satisfeitas, mas, eu teria que me reciclar para voltar, para tentar de novo fotografar cavalos e numa nova pegada que não a que eu tentei ou que me Anteriormente. propuseram anteriormente. Então, assim, fotografar pessoas de modo geral. Dentro de fotografia de pessoas, tem algumas coisas que eu mais gosto de fazer? Sim, eu tenho um fascínio por fotografia de casamento, né, contra todos os indícios de que não deveria ter feito fotografia de casamento, foi na verdade o que eu mais me apaixonei, o que eu mais fiz na minha vida, né. Mas, fotografia de debutantes, ensaio de gestantes, ensaio de família. Eu me considerava um fotógrafo de família no Brasil, especializado em casamento. E por que que eu fiz o parênteses no Brasil? Porque desde o momento em que eu voltei a fotografar aqui em Londres, e nós vamos chegar nesse momento, Sim, hã, a porta que abriu para mim foi mais o mercado corporativo, entendi. tá. E eu voltei a fotografar pessoas nesse mercado do corporativo, para rede social, para fazer retratos, para as pessoas de posicionamento, para as pessoas colocarem nas redes sociais, nos seus sites, enfim. Fotografar eventos corporativos, ou seja, abriu mais esta porta para mim. Ok, eu continuo fazendo fotografia de família, eu continuo fotografando meus Sim. casamentos, mas o nicho que mais se ofereceu para mim, e que é óbvio que eu precisei aproveitar, porque era uma porta de entrada, foi o nicho do mercado corporativo, né. Mercado corporativo. Pô, que legal, velho. Vamos chegar lá nessa a sua trajetória para chegar onde você chegou. Lembrar a produção e de me lembrar que eu tive uma ideia relacionada a casamentos aqui, me lembra depois também você, pra eu não esquecer. Mas conta pra gente uma parada. Qual que foi o seu primeiro quanto tempo você tá em Londres e qual foi o seu primeiro trabalho em Londres? Eu cheguei em Londres no dia 14 de dezembro de 2018, tá. E o meu primeiro trabalho, infelizmente, foi só 5 meses depois. É, Infelizmente. infelizmente. Pode todo mundo achar que a coisa boa, não precisou trabalhar. Não, não pude trabalhar nesse período. E foi uma coisa que nas primeiras 2 semanas foi maravilhoso, porque, eh, quando a gente saiu do Brasil, minha esposa saiu primeiro, foi pra Itália com meu filho, a Patrícia, beijo Patrícia, tem que se tratar, né. Ela saiu com o Vicente pra Itália pra fazer documentação, e nós passamos 3 meses afastados. E quando nós chegamos aqui, esse tempo que eu tive com o Vicente, porque a Patrícia saiu primeiro do que eu para trabalhar, porque ela sim já veio com a documentação organizada e podendo trabalhar,
eu precisei ficar cuidando do Vicente. E, nossa, as duas, 3 primeiras semanas foi maravilhoso, que eu consegui me reconectar com meu filho, que tinha 2 anos e meio, e a gente tava um tempão afastado, né. Só que aí passa aquelas 2, 3 semanas, tá tudo muito bem, Cuidado com o que você vai falar, que o Vicente um dia vai assistir eu isso aqui, adoro hein. ficar com ele, mas, eu precisava trabalhar, eu precisava me mexer, eu precisava me reestabelecer na minha profissão, essa era a minha ideia, e precisava ganhar também, né. E aí a angústia começou a tomar conta, né. Imagino, cara, que você É. acontece isso com muita gente, você muda pra uma vida nova e você não tem, às vezes, os documentos necessários ou as ferramentas necessárias Uhum. para começar essa vida nova. Então, cada dia que passa, você sente que você tá perdendo tempo. É, e assim, primeiro isso, tá. E segundo que, primeiro, eu precisava de alguém pra cuidar do Vicente. E eu cheguei em Londres sem conhecer ninguém. E as pessoas com quem eu conversava, que eu tinha contato, que podiam me dar qualquer tipo de orientação, me diziam exatamente o seguinte: "Não arrisca trabalhar e ser pego, porque tu vai atrapalhar o processo de documentação que a Patrícia está encaminhando pra ti". Então, assim, não trabalha de vagabundo, não trabalhou porque não quis. Na verdade, eu fui muito bem orientado a não trabalhar até que a minha Sim. documentação para trabalhar ficasse pronta. Eu não sei se isso estava 100% certo, Eu mas, acredito que sim, cara, a porque informação que a gente tinha quando chegou era exatamente essa, e eu não quis arriscar e colocar tudo a perder, porque a gente mudou de vida, né. Eu simplesmente peguei um negócio de 31 anos que eu tinha na mão, fechei, eu não vendi para ninguém, fiz as malas e vim para o Reino Unido. cara, E aí arriscar tudo isso, eh, no fim das contas não dá certo, porque eu aventurei trabalhar antes que eu fosse permitido eu trabalhar, eu sinceramente não fiquei com é um muito risco medo. muito grande. A gente conversou em casa e a própria Patrícia, chegou à conclusão de que não valia a pena arriscar. Eu comecei a fazer uns bicos de madrugada, alguns trabalhos mas é bico mesmo, tipo assim: esse dia eu preciso de tal coisa, preciso sair de madrugada, vou voltar a tal hora da manhã. E era assim, fazia um trabalho hoje, fazia outro trabalho amanhã pra ganhar uma graninha ali e pra ter algum tipo de atividade, porque eu estava enlouquecendo já, né, de tanto Sim. ficar parado. E, cara, até 5 meses foi isso. Até que o o tio da Patrícia, o tio da minha esposa, que trabalhava numa peixaria, numa seafood, na verdade, que é um um lugar onde beneficia peixe pra mandar para os restaurantes, não é essas peixarias de calçada que a gente vê aí. Disse: "Ó, tem uma vaga lá". Mas já tinha saído o seu documento nessa? Estava saindo do meu documento, Já dava estava pra saindo, sair. estava encaminhado, estava saindo, estava pra sair e eu não quis, aí sim, eu quis dar aquela arriscada pra não perder a vaga. Entendi. Eu sabia que estava quase chegando, praticamente só faltava chegar o documento na minha casa, Já estava tinha tudo, sido mais ou menos organizado. isso. Sim, sim, sim. Mas na minha na minha cabeça eu não tinha o documento, mas era irreversível, eu teria o documento, né. Sim, ia acontecer de um jeito ou de Ia outro, já acontecer de um tinha jeito ou de outro e eu aceitei a vaga, né, e fui lá pra, trabalhar lá. graças a Deus, voltar a trabalhar, né. Antes disso eu tentei voltar a trabalhar com fotografia, mas olha a minha inocência, né. Eu cheguei aqui, ninguém me conhecia, eu tive que começar minha rede social praticamente do zero, porque não tinha contato nenhum, e fotografar quem, se eu não conhecia ninguém, e sabe. Cara, meu sonho de continuar sendo fotógrafo em, sei lá, 1 mês, 2 meses, eu percebi que não ia dar. Eu ia precisar primeiro, criar aí um network, alguma outra forma, né, de ser mais conhecido, de as pessoas saberem que eu existia, pelo menos, para voltar a fotografar. Hum. E aí a primeira coisa que aconteceu, a primeira oportunidade que surgiu foi da peixaria. E aí eu agarrei com unhas e dentes, né, Como é que era porque esse trabalho aí, velho? ah, Meu, eu quero que você conte pra mim o teu primeiro dia de trabalho. Como foi o seu primeiro dia de emprego? o meu primeiro dia de emprego, hã, o meu primeiro dia de emprego foi tranquilão, cara, porque eu cheguei e simplesmente ganhei a roupa que eu precisava trabalhar. Cheguei à meia-noite, né, porque Que horas que você fazia? Qual horas era o trabalho? o shift era da 1 da manhã às 11 da manhã, Nossa. tá. Onde fica essa Quer dizer, e pizzaria? começava à 1 da manhã e Onde talvez fica? terminasse às 11 da manhã, tá. Onde fica ela? Cara, Bairro, fica região mais ou menos assim? naquele região de Shepherd's Bush ali. Shepherd's Bush, É. entendi, beleza, beleza. E aí eu ia de bicicletinha de Housden pra lá, Caraca, você ia de bicicleta saía de de Housden bicicleta, até um Shepherd's pouco depois da Bush. meia-noite, chegava lá,
Aquelas bicicletinhas do Santander ou não? Você Não, a tinha minha, uma? uma bicicleta própria que eu comprei numa feirinha lá, Que mês que era paguei esse? Era 30 quente, era libras. frio ou não? Comecei em maio. Ah, então tava ok até. Não, tava ok, mas aqui em maio, não sei se tu sabe, chove bastante. Sim. E aí, e aí eu saía normalmente saía na chuva e chegava lá um pouco antes, normalmente 15 para 1 eu já tava com a minha roupa de trabalhar, né? Aí no seu Então, primeiro dia você meu recebeu a primeiro dia roupa? cheguei lá, recebi minha roupa, foram me ensinar as coisas, aí todo mundo tem um pouco mais de paciência no primeiro dia. Eu com zero de inglês, mas nem hi, nem bye, nada, né? E precisava saber o nome, pelo menos o nome dos peixes em inglês e dos principais cortes, e isso eu levei um certo tempo pra aprender. E aí, quando tu não sabe fazer nada, a única coisa que tu pode fazer é o mais simples, né? Me colocaram pra escamar peixe. E aí, ok. No primeiro dia, todo mundo tem um pouco mais de paciência, porque tu tá aprendendo, porque tu não tem ritmo, porque tu não tem prática. E as pessoas têm um pouco mais de paciência contigo e foi, de certa forma, tranquilo. Exaustivo. Mas você, como é que é escamar o peixe? Cara, te dão o escamador é uma coisa de metal, que tu meio que coloca a mão inteira dentro, segura na cabeça do peixe aqui e puxa do sentido do rabo do peixe até a cabeça pra ir tirando as escamas. Falando assim é simples, né? Só que tu trabalha com a mão dentro da água gelada. O peixe fica todo dentro da água com gelo, porque ele precisa ficar numa temperatura mais baixa para não estragar, né? E aí o escamador também fica congelado, porque ele é de metal, ele conduz temperatura. A tua mão fica gelada, apesar de tu usar luva, e de vez em quando tu bate com o escamador na mão, né? Tu usa força demais e fica batendo com o escamador na mão. E dependendo do movimento que tu faz, às vezes tu puxa a mão do escamador com um pouco mais de força e espeta um pouco do esporão do peixe no teu dedo, fura a luva, sai sangue. Eu já espetei o esporão embaixo da minha unha. Algumas coisas Mas era assim quantos que peixes que não. você tinha que Mas no escamar, primeiro dia assim? isso não aconteceu, tá? Era muitos peixes? Cara, assim, se eu escamasse pouco, eu ia escamar, sei lá, uma ordem, às vezes, uma ordem para um restaurante tinha 250 sea bass, tá? Caraca. Uma ordem para um restaurante. Quantas ordens por dia era? Cara, cada pallet que a gente escamava lá, deveria ter mais ou menos uns 5 ou 6 restaurantes, e cada um deles com várias ordens. Eram 7 pallets. Fica fazendo a multiplicação aí. E aí, depois que termina todas as ordens, que as vans saem para entregar os peixes nos restaurantes, tu tem que escamar o estoque pro outro dia. E Nossa. aí, assim, eu lembro de perguntar quantas caixas de salmão para amanhã. Aí o cara diz assim, 12, 12. O que é 12, 12? 12 caixas de salmão de 4 a 5 quilos e mais 12 caixas de salmão de 5 a 6 quilos. Cada caixa de salmão tem 5 peixes. Nossa. Isso a gente fazia só depois que acabava, entre O aspas, o trabalho. expediente, tá? Era um estoque, era uma forma de tu adiantar o trabalho do outro dia. Então, E você ficou escamando peixe por quanto tempo? Só escamando, assim? só escamando bem uns 2 meses. Caraca, Bem uns velho. 2 meses, só escamando. E depois, Tudo isso na madruga lá. depois, Chegava 1 da manhã. começava a apertar, assim, tipo, não que o trabalho fosse muito grande, mas a pressão pelo horário de entregar os primeiros pallets, principalmente, que é as primeiras vans que saíam, era muito grande. Aí não davam conta de cortar todo o peixe. Aí começaram a me ensinar a cortar e beneficiar alguns peixes, né? Alguns dos mais simples. E aí depois a gente vai evoluindo e vai pegando um pouco mais dos mais complicados. Depois tirar espinho dos peixes, uma série de outras funções que tem dentro da peixaria, que a gente foi pegando devagarinho. E você ficou quanto tempo lá nessa peixaria? Hã, quanto tempo eu fiquei ou quanto tempo parece que eu fiquei? Quanto tempo você ficou e Cara, quanto tempo parece? eu fiquei quase 5 meses e parece que foram, sei lá, 5 anos, assim. E, aí sim, se eu tô te falando que o trabalho de fotógrafo não tem uma rotina, imagina tu ir pra dentro de uma peixaria e todos os dias fazer exatamente a mesma coisa. Você deve ter adorado. Não dá pra pensar em uma forma de fazer diferente. Já foi pensado. Só faz. Então, assim, pra mim que passei a minha vida inteira criando, arrumando novas alternativas de fazer coisas diferentes, oferecer coisas diferentes, inovar, esquece, velho. Chega lá, faz o que te mandaram e acabou. Era essa a tarefa. Assim, eu não precisava de
cabeça pra fazer isso. Eu precisava da minha mão, das minhas pernas e minha lombar que aguentassem 10 horas de pé, né? Com 1 hora de break só. Comia E. peixe no break? Não comia peixe no break, mas levava peixe pra casa. Esse era o lado bom, assim, sabe? De vez em Levou quando, de vez muito em quando peixe. levava algum peixinho pra casa, era bem, bem legal. E. E era isso, cara. Não tinha muito o que fazer, não. E o que que passava na sua cabeça ali no finalzinho? Você sentia que, cara, você vai lá do Brasil, chega aqui, isso acontece com muito imigrante, cai de paraquedas no emprego que você nunca imaginou que você ia pegar, tipo uma peixaria, e você tá ali vivendo uma vida que é completamente diferente do que o que você desejou e almejou. O que que passava na tua cabeça naquela época? Cara, o que passava na minha cabeça exatamente no primeiro momento que eu entrei na peixaria, cara, eu tenho um salário no final do mês. Era isso que eu pensava, que passava na minha cabeça no primeiro momento. Nos primeiros 15 dias que eu fiquei sabendo quanto eu ia ganhar, eu enlouqueci. Eu enlouqueci. Em 14 dias recebi 900 libras. Isso em 2019, início de 2019. Cara, o custo de vida não é o custo de vida que a gente tem hoje aqui. Era muito mais baixo o custo de Sim, vida. sim. Então, assim, pra mim que não tava ganhando nada, ganhar 900 libras assim de cara, em 15 dias, em 14 dias, na verdade, eu digo, cara, se eu ganhei em 14.900, eu vou ganhar 1.800 quando eu trabalhar 30 dias cheio. Eu tô bem pra caramba. E aí eu fiquei pensando, eu vou dar vida aqui dentro, tá? Olha a minha percepção, né? Sim, A sim, minha sim. percepção. E aí, claro que no próximo mês eu já fiquei sabendo que a gente tinha que pagar táxi aqui, né? E aí esses 1.800 já viraram bem menos. Mas mesmo assim ainda era para aquela realidade que eu tinha de sair, de ganhar nada, de uma forma garantida, assim, vamos dizer. Aquela, sei lá, 1.600, 1.700 era, nossa, era a salvação da lavoura, assim, né? Porque só minha esposa estava trabalhando, Sim, a sim. gente não tinha outra fonte de renda, então para aquilo foi um É. fôlego muito bom, né? Mas aí no segundo mês eu já fiquei pensando, tá, mas até quando? Perfeito, aqui tá ótimo, tô sustentando minha família agora, já deu uma sobrevida, já conseguimos comprar algumas coisinhas que a gente nem pensava em comprar, porque era só sobrevivendo nos primeiros meses ali mesmo. Mas eu preciso sair disso. E aí, Mas por que você pensou em precisar sair disso? Não estava gostando? cara, na verdade é o seguinte, ó, por incrível que pareça, eu pensei em crescer dentro da peixaria. Falo isso, todo mundo faz, velho. O Eu pensei em brasileiro, ele crescer, quer eu pensei em crescer crescer e é dentro da o que peixaria. tem ali, Porque velho. assim, ó, uma parte da história que a gente não conversou ainda é o seguinte, eu sou formado em administração e, e eu dei aula de logística. Tá? Por ter sido formado em administração, depois eu consegui um uma escola que eu dava aula para um curso técnico de administração e depois eu era tutor de um curso universitário, um EAD de administração também, e eu dava aula de logística. E logística tu sabe que tem armazenamento, tem a distribuição, que são os mais comuns, mas também tem a produção, tem a logística de produção. Cara, e eu sabia fazer bem um layout de produção, eu percebi que aquele layout não dava certo. E aí quebrei a cara de novo, porque um cara que tinha entrado há um mês queria mudar uma coisa que foi feita a vida inteira de aquele jeito, já fui Não, marcado na paleta e os caras começaram a ficar com raiva de mim, sim. entendeu? Primeiro ponto. Segundo, a forma como eles faziam algumas coisas ali dentro, eu percebi que poderiam ser feitas e entregar um pouco mais de qualidade e um pouco mais de agilidade, que não ia dar aquele sufoco na hora de entregar as coisas. Claro que tomei uma vaia de novo, né? E os caras começaram a me marcar mais um pouquinho. Algumas pessoas dali de dentro que começaram, principalmente alguns brasileiros que trabalhavam comigo, disse: "Não, espera um pouquinho, cara, tem fundamento, vamos pelo menos experimentar", mas, tipo assim, experimentava um dia, 2 e aí Vai não dar não errado. Sim, sim. entendeu? Não vai vamos voltar para o que sempre foi feito, né. Aí, sei lá, como eu percebi que algumas pessoas poderiam ter algum carguinho um pouco diferente ali, e sei lá, trabalhar na balança, que só, eh classificava quais eram os peixes e definiam quais eram as ordens para os outros executarem, que também é um serviço pesado, não é uma coisa muito leve não. Mas que poderia me dar, tipo assim, pelo menos eu vou Um aprender senso de crescimento. um senso de crescimento e assim, eu ia aprender mais inglês, sabe, alguma coisa que eu ia crescer pessoalmente, não profissionalmente falando, mas que pessoalmente eu talvez crescesse um pouco mais, cheguei a vislumbrar um pouco disso. Mas logo percebi que isso não ia muito longe, né. E aí comecei a pensar que eu precisava sair. Que é só Precisava um sair. Porque assim,
Esse shift era muito louco. Eu saí de lá às 11 da manhã, tá? E aí pensei, vou estudar inglês à tarde. Só que é o seguinte, eu acordo à meia-noite, trabalho duro até às 11 da manhã, venho pra casa, tomo um banho, almoço e aí vou pra aula. Eu sentava na sala de aula e dormia. Eu não resistia a ficar acordado, Sim. entendeu? Assim, mas tem tanta gente que consegue. Eu não conseguia. É, E eu não consigo dormir de dia também, tem mais essa. e é por isso que o pessoal tem que fazer um curso, por exemplo, como o intercâmbio perpétuo, que é feito para se adaptar na rotina das pessoas e para você aprender inglês durante ali o seu dia a dia, velho. Se você tiver Nem, interesse aí, aqui embaixo na descrição, dá lá, assiste o vídeo, você vai entender o que eu tô falando, rapaz, se cara. isso já existisse na minha época, teria sido a salvação da lavoura. Pois é, cara, é esse Teria que é o sido a problema. salvação da lavoura. A metodologia do intercâmbio perpétuo foi feita justamente porque a gente entende que os imigrantes têm rotinas diferentes e não tem como, velho. O dinheiro é muito mais importante, o inglês é muito importante, mas se você não tem dinheiro, você nem adianta pensar no inglês, você não paga suas contas, né, cara? Não paga as contas e também não tem muita motivação, né? Pô, pra Exatamente. quê? Mas falando o que você falou, Iago, a parada é o seguinte, o brasileiro, ele tem essa vontade de crescer. Então quando ele chega aqui, ele acaba querendo crescer no que ele pode. E aí você estava lá na peixaria, você queria crescer ali dentro porque você quer crescer, você queria aprender, você queria explorar, você queria ter um senso de evolução. A gente tem essa pegada. Tem muitos outros países que não tem uma cultura igual a nossa, que chega num trabalho, vem, trabalha de cabeça baixada, sai e vai embora. Não, a gente não é assim. A gente gosta de crescer, a gente quer crescer, a gente quer algo melhor. E por isso que acontece de várias pessoas chegarem aqui, caem num trabalho de kitchen porter e acaba virando chefe profissional porque é a rota mais simples de crescimento, porque ele já está dentro de uma indústria. Só que às vezes acontece da pessoa crescer nessa indústria, mas não ser uma indústria que o cara realmente sonhou. Porque imagina só se nessa sua peixaria, eles te dessem a oportunidade, se você fosse crescendo, talvez você estava gerente da loja até hoje e você tinha abandonado algo que você realmente ama, que é a fotografia, por uma oportunidade momentânea, né, Na cara? verdade, essa foi uma grande sorte, né? Foi uma grande sorte. Não conseguir crescer e ter um ambiente em que não aceitava. É assim, funcionava quase como quartel, assim, sabe? Os mais antigos terão as melhores oportunidades. Mais ou menos era isso. Hum. Então, e muitos imigrantes de cada um de sua nacionalidade diferente se fechavam, de uma forma natural até, se fechavam entre si. Os romenos só trabalham, meio que só, só protegiam os romenos, os brasileiros meio que protegiam só os brasileiros, os ingleses, que eram poucos, mas também se fechavam entre si. Então, assim, buscar um espaço ali era ingenuidade praticamente, assim, sabe? Não tinha muito o que conseguir. E eu fiquei pensando que precisava sair, precisava sair, precisava sair. Até um dia que eu tive uma treta bem grande, porque assim, Treta. bem grande, bem grande. Corta. Olha o corte aqui, ó. É agora que a gente Segura que vai. lá vem. Segura. E sabe que na peixaria trabalha com faca, né? Conta essa treta. A gente gosta de treta. Eu falo zoando, mas eu teve vários amigos, cara, que brigaram de porrada no trabalho porque não engoliram sapo de pessoas que não estavam tratando eles da maneira que tinha que ser Na tratada. verdade é o seguinte, o dono da peixaria diz assim, a partir de agora o Argos vai escamar durante um tempo e todo o resto desse tempo ele vai aprender a cortar peixe. Porque a gente já percebeu que ele tem habilidade para trabalhar com facas e ele tem habilidade para cortar esses peixes e tudo mais. E passou a ordem e aí eu disse, cara, dá para mim trabalhar com um brasileiro assim, assim, essa. Mas o que eu gostaria de tu fazer, o melhor que vai te ensinar vai ser o fulano de tal lá. Fala E o nome, caramba. A gente quer. Tô brincando. o apelido dele era Tarzan. O Tarzan. Ele era Então, dessa finura, assim, mais ou menos. certo. Então vai trabalhar com o Tarzan. Vai eu cortar. E aí o cara é o seguinte, o cara não queria me ensinar, mas nem por um decreto ele não queria. E aí o que ele fazia? Ele fazia com que não sobrasse tempo pra eu aprender a cortar. Então ele me dava mais peixe, mais peixe, mais peixe, mais peixe. Terminava todo o peixe que tinha que fazer, ele já começava a me antecipar o estoque. Aí todo mundo ia pro break e ele me deixava escamando peixe. Porque quando voltasse do break, quase todo o estoque já tá pronto. E aí quando eu fosse pro meu break, eles limpavam a peixaria e todo mundo ia embora. E não sobrava nenhum tempo pra mim aprender a A cortar. cortar. Que naquele momento ali já era só uma forma de me aliviar um pouco mais, porque cortar é um trabalho um pouco mais leve que escamar, Sim. apesar de ter um pouco mais de responsabilidade, né? Porque se tu cortar errado, vem reclamação do restaurante, uma série de coisas. E aí o cara me obrigou, todo mundo foi pro break e disse, cara, tu vai escamar. Cara, não vou pro break. Não, tu vai escamar. Não, não vou pro break. E ele bebia durante o expediente.
Ele metia palinca, já ouviu falar em palinca? Palinca é uma bebida que tem aqui no leste europeu. Polônia, tem Romênia. Cara, 60 e poucos por cento de volume alcoólico. E ele colocava dentro de uma, de uma latinha de Coca-Cola e ficava o dia inteiro tomando. O dia inteiro não, a madrugada inteira tomando aquilo ali, né? E de um ponto da manhã pra frente ele começava a se alterar, porque, né, tava sob o efeito de álcool. E aí começou a se alterar comigo, não sei o quê, e pegou a faca e bateu assim, de quer saber, eu não vou mais, e fui pro break. E ele subiu lá e fez reclamação minha pro chefe. Eu disse, o que tá acontecendo? Eu disse, não, cara, eu só vim pro break. Eu só não quis fazer, eu só não quis esperar a ordem dele, né? Eu vou sair daqui depois do break e vou... Não, tudo mais. Tá tudo certo. É uma hora de break, é uma hora de break. Tu tira quando tu quiser. Só que ele saiu dali e eu fiquei pensando, cara, eu não quero mais isso pra mim. Eu já tava decidido a sair, mas não tinha definido um momento, né? Eu não quero mais isso pra mim. E aí eu subi, cara, isso aqui eu não quero mais. Ah, não, mas eu preciso de ti, porque não sei o quê. Mas espera até tal data pra gente poder tornar isso. Cara, eu não quero mais pelo seguinte. Faz tempo que ele tá de briga comigo. A gente trabalha todo mundo com faca. Ele bebe. Uma hora dessa vai dar problema. Eu também não gosto de estar engolindo muito sapo. Faz tempo que eu tô engolindo. E eu vou sair. E aí, aquilo determinou E aquele foi teu último dia de que aquele trabalho? foi o meu último dia de trabalho. Sério? Meu Tipo último dia assim, de rolou trabalho. uma treta, você subiu, pediu as contas e Não, vazou. mas não sei o que. Não Ah, vai tem rolar. outro, não sei o Não. que. Tchau. Tô indo. Tô indo. Bem assim, amanhã eu não volto mais. Amanhã eu não volto mais. Não voltou. Não voltei. Bem, aí eu fiquei sem emprego. De volta a estaca Só zero. que eu já tinha ido numa agência pra ver uma possibilidade de sair da peixaria. E o cara disse, não. Ah, eu esqueci. O cara disse, não, dá o teu notes lá, cumpre o notes e vem aqui pra agência. E eu já tinha dado um notes e o cara me pediu X dias. Tá, tudo bem, X dias. Só que no meio desses X dias, faltavam uns 4 ou 5, Rolou a treta. rolou a treta, eu digo, não venho mais mesmo. Sim. Aí no outro dia eu bati na agência, cara, tô fora. Agora eu preciso de emprego. Ah, na mesma hora ele me colocou dentro de uma distribuidora de materiais para higiene bucal. Cara, é um trabalho muito raro, muito difícil, assim. Eu precisava saber contar até 12 para poder separar os, os packzinhos que eles entregavam, né? E, e mandar pros clientes. E aí, tava trabalhando uma russa do meu lado. E ela diz assim, vai devagar. Vai devagar, como assim? Não, vai mais devagar. E aí eu não entendi nada. Aí daqui a um pouquinho ela comentou comigo que tava saindo de férias. 2 ou 3 dias depois ela tava saindo de férias. E aí eu pensei, ela tá saindo de férias, ela tá com medo que eu produza mais do que ela. Quando ela voltar das férias, talvez eu fique no lugar dela. Eu vou. Acelerar. Agora eu vou acelerar. Cara, e eu dava cada máquina, eu montava aqueles kits numa velocidade louca. Cara, o meu manager passava, já acabou, já acabei, então toma mais. E eu terminava e ela, cara, tem mais? Eu já acabei. Já acabou, já acabei. Eu, máquina, e ela, mas vai mais devagar. E começou a brigar comigo. E mais devagar, porque mais devagar eles vão te mandar embora. Eu digo, como que vão mandar embora? Se eu tô fazendo mais do que Vou mandar do que você normal, vou embora. mandar ela, não vamos mandar. Cara, eu sei dizer que no terceiro dia, eu, lá pelas 11 da manhã, ela diz assim, eles vão te mandar embora. Eles vão te mandar de volta pra agência. Como vão mandar de volta pra agência? Não, eles vão te mandar de volta pra agência. E lá pelas 11h30 eu fui pedir mais trabalho pro manager. Ele diz assim, eu não tenho mais trabalho pra te dar. É. Mas fica por aí, vai almoçar, não sei o que, depois do almoço a gente conversa de novo. Aí almocei, deu o horário de voltar, o manager não tava por lá, fui pro meu lugar de trabalho, sem nada pra fazer, não tinha muita coisa pra fazer. Lá pelas 3 da tarde, ele chegou. Cara, o negócio é o seguinte, eu vou pagar o teu dia todo, mas infelizmente eu preciso dizer que amanhã eu não preciso mais de ti. Cara, mas o que eu fiz de errado? Não, tu não fez nada de errado. Eu te contratei porque eu tinha trabalho pra 5 dias e tu fez tudo em 3, então tu precisa ir embora. Eu não tenho mais trabalho pra ti. Cara, eu voltei louco pra agência. Cara, vocês estão brincando comigo, eu tenho um filho pra criar, cara, eu preciso de trabalho, vocês mandam. Aí tá, me mandaram, me disseram, não, eu tenho uma outra empresa que é boa, que vai precisar de ti pelo menos até o Natal, mas que provavelmente
se tu prestar um bom trabalho, vão te contratar por mais tempo, não sei o quê. E aí me mandou pra warehouse da Space NK. O que é Space NK mesmo? Space NK é um distribuidor de cosméticos. Ah, Então, assim, eu saí de lidar com peixe pra lidar com perfume. sim. Melhor, né? Melhorou um pouquinho, né? Ganhava menos. No inicial, eu ganhava menos do que eu ganhava na peixaria. Mas, assim, eu trabalhava das 9 da manhã às 5 da tarde. De Pô, segunda a sexta, ô louco. entendeu? Sonho de consumo de qualquer um, velho. Então, tava empurrando troller cheio de caixa pesada, tava. Mas, nossa, não tinha como Mas 6 da comparar. tarde você tava em casa pra Não, assistir o sábado e futebol. domingo em casa com a minha família. Tá tudo certo. E aí, mostrei trabalho nos primeiros dias. Tinha uma supervisora minha que era do Guiana. E ela disse, cara, teu trabalho é muito bom, assim, assim, assado. E tinha um líder de time, um polonês, que começou a meio que ficar com o pé atrás comigo. Por quê? Eu não sei. Vocês devem pra ver que o Argos deve ser uma pessoa muito fácil de você se relacionar, né? Mas eu Porque me todo relacionava lugar que bem ele com vai... todo Mas eu me todo lugar que relacionava vai, bem com entre- todo mundo, cara. Só o cara. E aí, assim, com menos de 30 dias, a supervisora me pediu minha contratação. Ah, que legal, né? Essa do cosmético. Já falou, vou te Menos efetivar. de 30 dias. E o líder de time subiu lá, falou com o manager e disse, não pode contratar ele. Ele não sabe inglês, ele não entende o que eu peço. Como é que tu vai contratar ele? Cara, isso atrasou a minha contratação em 5 meses, Caramba, velho. tá? Mas, no meio desse processo, hã, eles foram me dando cada vez mais responsabilidades, mesmo que eu não fizesse parte do quadro da empresa. Eu era ainda contratado pela agência e todos eles continuaram me dando mais funções e tudo mais, só que aí, assim, passa o Natal, velho, e dá uma esfriada. Sim, sim. Então, assim, pegou, ali janeiro, fevereiro, eles não tinham mais como me efetivar. Em abril eles me efetivaram. Hum, E aí, pra surpresa de todo mundo, esse cara que atrasou minha contratação em 6 meses virou o meu maior puxa-saco lá dentro. Por quê? Porque eu era um cara que estava dando força de trabalho pra ele como ele não tinha dos outros. Então ele começava a delegar coisas pra mim e que quando caía na minha mão eu resolvia e ele estava livre pra fazer as funções dele. Porque até então ele se envolvia muito com tarefas braçais, assim, porque as outras pessoas não entendiam o que ele pedia ou não davam conta de fazer com o mesmo volume os trabalhos que ele estava pedindo. Então ele tinha que dar conta de vir ajudar aquilo que ele determinava para fazer. Quando eu comecei a produzir um pouco mais do que o normal, nossa, ele começou a me dar mais cancha. 5 meses depois ele me deu uma promoção. caraca. E como é que tava o teu inglês nessa época aí? Só pra eu Cara, o saber. meu inglês do trabalho estava legal. Que é engraçado, né? Que você aprende Claro. vocabulários específicos da Nossa, lá função que você tá dentro, executando. velho. Lá você Não, deitava lá e dentro eu rolava. deitava e rolava. Claro, de vez em quando descia alguém de um outro setor e tentava conversar coisas, amenidades comigo, eu me quebrava, tá? Mas, sobre o trabalho, quase ninguém me pegava, assim, sabe? Quase todas as coisas eu desenrolava e desenrolava bem. E aí 5 meses depois esse cara pediu uma promoção pra mim. E eu virei sênior, né? Caraca. Só que foi a pior coisa que aconteceu pra mim. E entrou o Covid, e aí baixou a determinação. Se um da empresa pegar o Covid, todo mundo pra casa, certo? O que os caras fizeram para não parar a empresa? Eles dividiram em 2 times, né? E contrataram. E aí, assim, 4 dias por semana, um time trabalhava, os outros 4 dias o outro time trabalhava. Então, no primeiro dia desse shift de 4 dias, a primeira coisa era limpeza total. E assim, passava os caras borrifando um veneno, sei lá o que, desinfetando, para que quem tava entrando não pegasse qualquer coisa que tivesse Sim. do shift anterior. E aí dividiram os times de forma que ficou eu, a minha supervisora, uma outra da equipe e só gente da agência. Nenhum mais que soubesse do Do negócio. trabalho. E aí eu, como sênior, fiquei desempenhando funções de líder de time, que não tinha, sênior. Os badecão lá. Os operations lá, né? E ensinando e dando trabalho para o pessoal que veio da agência desenvolver. Então, assim, eu simplesmente não desenvolvia mais nenhuma função específica, porque eu estava flutuando entre 3 ou 4 funções, Sim. além de receber toda a mercadoria que chegava. Então, assim, eu ia começar a cuidar do meu trabalho depois das 3 da tarde, que era quando parava os delivery.
Quando não chegava mais delivery, aí eu começar a cuidar do meu trabalho. E claro que estava tudo atrasado. E aí ia todo mundo embora, e eu precisava ou estender um pouco mais, né, ou de repente no outro dia começar um pouquinho mais Pra cedo, que é pra compensar. começar a compensar. E os caras não queriam, né, porque, por uma questão de segurança, por uma questão de trabalhista mesmo, de eu estar trabalhando mais que os outros, os caras não queriam isso. Então meio que foi conflitante. E no meio disso, dessa fase aí que eu tô te falando, começou a surgir algumas oportunidades de eu fotografar. Mas assim, Mas como? uma hoje, outra daqui a 2 meses. Ah, pessoas que sabiam, até da própria empresa que sabiam que eu fotografava, porque eu fui fotografar uma festa da empresa, e aí algumas pessoas de lá me pediram algumas fotos, e aí comecei a tentativa de construir algum tipo de portfólio, que era muito esporádico, estava bem complicado. Mas eu estava percebendo que, do ritmo que as coisas iam, eu estava muito confortável para a empresa. Os caras estavam pagando um funcionário que era sênior, para desempenhar a função de um monte de gente, os caras não iam contratar Não mais ia ninguém, contratar não mais. iam me subir, porque para me subir eles teriam que colocar um outro cara de sênior, e tava tudo muito confortável. E um dia eu expus isso pra minha supervisora, ela disse assim: "Cara, eu sou supervisor aqui há quase 15 anos, e já teve vaga pra manager e eles buscaram de fora. Então, o que eu vou te dizer é o seguinte, o que tu tá me chamando pra conversar, pra tentar ver se tu pode ganhar uma promoção, tu tá me alertando de que nem eu não vou ganhar uma promoção". E aí ela fez um trato comigo, até o final do ano nenhum de nós 2 vai estar aqui dentro. A minha supervisora fa Caraca, os caras começaram a motim no a trabalho. minha supervisora disse assim: "Até o final do ano nem eu nem tu podemos estar aqui dentro". Eu disse: "Fechou, mas o que que eu vou fazer da vida, né". Aí eu disse: "Não, se é pra sair daqui", porque eu gostava da empresa, eu gostava do sistema de trabalho lá, ganhava dentro da Do esperado. dentro do que eu fazia, não podiam pagar mais mesmo pra mim. Eu gostava de estar lá, então não estava muito preocupado. Se fosse pra sair dali, eu queria sair pra trabalhar com fotografia. Aí fiquei pensando: "Mas como trabalhar com fotografia?". E aí fui conversar com um outro tio da minha esposa, o gaúcho, sobre: "Cara, eu preciso montar meu negócio, preciso começar". E aí fui falar pra ele, porque ele tinha um negócio há bastante tempo aqui. Ele disse: "Cara, eu preciso te encaminhar pra uma outra pessoa, né, preciso encaminhar pra outra pessoa que tem mais know-how em montar empresas aí". E aí me me mandou conversar com o Hercílio, né, que é um cara que tem várias empresas aí e tudo mais. Que E aí só uma pausa aqui. Olha que doideira, mano. Como muitas vezes o caminho, né, que você vai abrir, você vai, traçar na sua vida, ele ele está 100% dependente de pessoas que você conhece, cara. A 100%, maioria das portas que 100% você foi abrindo 100%. foram com pessoas que você conhecia. E Então você eu chegou lá nesse seu no gaúcho, seu parente, ele falou: "Cara, eu não posso te ajudar, mas eu sei quem pode". E ele uhum. pegou e te caminhou pra outra E pessoa. depois nós vamos falar sobre network, lá no fim, Sim. porque é o que mudou o jogo pra mim. Então, eu falo isso porque, galera, vocês estão lá do outro lado, às vezes, eu aprendi uma coisa muito massa com o Bruno Avelar, velho, que ele falou. O Bruno Avelar é o mestre do network, não tem o que a gente falar, o cara é gigante. E ele falou que é o seguinte, cara: a cada contato que você consegue no seu WhatsApp, é como se você estivesse aumentando a sua equity. É como se você estivesse tendo mais dinheiro, entendeu? Então, cada pessoa nova que você conhece, cada contato novo que você adiciona, é mais dinheiro que você está colocando no seu bolso, porque aquela pessoa pode te conectar com outra pessoa, então pode ser a própria pessoa que vai te ajudar. E, cara, isso faz total sentido, porque tudo é sobre pessoas no final das contas. E as pessoas, elas. Eu vivo a minha vida, eu tenho meus conhecimentos, eu tenho meus amigos, eu tenho. A vida que eu vivo é uma bolha, eu tenho a minha rotina, a minha família, etc. Você tem a sua. Quando a gente se conecta, eu abro para você oportunidades que estão na minha bolha. E você abre para mim oportunidades que estão na tua bolha. Com Então, às certeza. vezes, a oportunidade que você mais precisa da tua vida, você não teve ele ainda porque você não conheceu a pessoa certa. Porque a oportunidade que você quer, ela tá na bolha da vida de outra pessoa. Uhum. Eu tenho certeza absoluta, não importa o que você seja, não importa o que você queira ser, existe alguma pessoa nesse mundo que tá precisando de alguém exatamente como você. Então é engraçado que o seu trabalho é achar as pessoas certas e se conectar, né? Por isso que a gente faz evento, vai em evento, etc. Mas o networking é um absurdo e realmente muda a vida das pessoas. E eu sei que mudou a vida do Args e ele vai contar agora. E aí ele te encaminhou por Cílio. Aí o Hercílio quis saber, primeira coisa que ele me perguntou: "Em que ponto tá o teu negócio?". Eu digo: "Não tem ponto.
Eu tenho todas as habilidades, eu tenho meu equipamento que eu trouxe do Brasil, eu posso começar a trabalhar hoje, mas eu não conheço ninguém e eu não tenho portfólio. Então eu preciso primeiro produzir um portfólio e construir um network. Ele diz assim, tu quer construir um network? Eu tenho um podcast toda terça-feira aqui, tu quer fotografar? Eu não posso te pagar nada, mas tu pode participar do podcast como fotógrafo e fazer os teus contatos ali. Eu quero. Primeiro podcast que eu fui fotografar, tava o João na operação, tava a galera do DDE como entrevistado, aí eu conheci lá o Kim, eu conheci lá o Lipe, eu conheci lá o Kleuber, né? Conheci os 2 hosts que estavam lá, que era o Thiago e o André na época, e tu tava lá também. Eu Coincidentemente já conheci todo mundo naquele primeiro dia. Conheceu mais gente ali do que todos os Quase todos os outros 2 anos que eu tava aqui. Digo, olha, isso é uma oportunidade boa. Vou vir toda terça-feira. No outro dia, na quarta-feira, eu cheguei pro meu manager e disse, olha, toda terça-feira eu preciso sair um pouco mais cedo. Ah, mas aí tu vai ter que compensar depois. Não tem problema, eu vou compensar depois. E aí, resolveu bastante coisa da minha vida, porque aquele período que eu precisava de trabalho lá dentro, depois do expediente para adiantar o trabalho do outro dia, eles começaram a deixar. Tu não, tu faz o seguinte, tu vai sair 2 horas antes na terça-feira e vai trabalhar 2 horas a mais na quarta. Então, eu tava me ferrando, trabalhando mais, mas dentro da empresa tava resolvendo os meus problemas. Sim. Então, acabou sendo bom para tudo isso. Só que isso durou mais ou menos 1 mês. Porque eu fiz alguns trabalhos lá dentro do DDE, depois a gente foi fazer um trabalho lá no interior, lembra? Que eu fui de carona contigo com o João? Sim. Aí a gente fez um Tudo trabalho que também. for os trabalhos, depois do podcast, os trabalhos começaram a aparecer. Começaram a aparecer, e aí, em seguida, vocês me chamaram e disseram, olha, a gente tá propondo fazer um reality, assim, a gente vai precisar de algumas imagens. Tu gostaria de ser o nosso fotógrafo? Claro que eu gostaria. Tá, mas aí os trabalhos são sempre nos sábados. De quando que começa? Ah, começa em agosto. Em agosto? Ah, tá, em agosto. E aí eu fiquei pensando, eu trabalho em alguns sábados. Cheguei, levei a ideia pro meu manager, e aí dependendo do shift que eu pegasse, eu trabalharia 4 sábados consecutivos. E aí eu não poderia atender, não poderia estar presente no negócio. Cheguei em casa e disse pra minha esposa, olha, eu não posso perder essa oportunidade. Tá, mas e aí? Cara, assim, vamos dizer, eu ganharia quase todo o reality menos de, sei lá, talvez um salário de 1 mês lá, né? Sim. Que eram 3 meses de reality. Mas eu não posso perder. E cheguei, tentei negociar isso na empresa, os caras disseram que não, eu vou precisar de ti nos sábados aqui, não tem como te liberar. Eu disse, então, eu preciso dar meu noite hoje. Caramba. E aí você... Porque eu percebi o seguinte, eu não posso contar com a grana do reality, porque não vai, né? Mas essa oportunidade que eu tenho de sair e começar a me estruturar como fotógrafo e me ser conhecido e fazer network e tudo mais, e eu preciso aproveitar essa oportunidade, eu não vou deixar isso passar. E aí, conversei com a Patrícia, olha, não dá, eu sei que não dá, não é uma coisa garantida e tudo mais, mas tu segura por um tempo, as bio aqui, não, segura por um tempo sim, vamos aproveitar isso. E cara, desta decisão, nasceram até dezembro do ano passado, todos os trabalhos que eu fiz. Desta decisão, de começar a fotografar o reality, de continuar fotografando podcast, nasceram todos os contatos que me deram todos os trabalhos até dezembro do ano passado. Olha só, velho. De dezembro do ano passado para cá, eu abri uma outra fonte de network, que são os meus próprios workshops. E aí eu conheço outras pessoas e dali nasceram outros trabalhos, né? Os meus próprios alunos me indicando para alguns trabalhos. Mas até então era só isso. Vi tudo fruto daquela todos decisão. Os trabalhos que eu fiz até dezembro de 2022 nasceram vamos analisar... ou do Idea Podcast ou do reality. Vamos analisar uma parada. Olha que interessante. Primeiro, cara, e isso é muito legal a gente ver. O momento que você decidiu ali, você tomou uma decisão, não foi baseado no dinheiro. Irresponsável, eu diria. Talvez sim, velho. Mas às vezes você tem que acreditar no seu taco. Sim. Entendeu? Você sabia que você conseguia, você sabia que você ia dar o seu melhor. Então, quando você toma aquela decisão, você não vai pelo dinheiro. Você sabe que você vai, talvez, passar dificuldades financeiras, se for o caso, porque você tá perdendo ali. Por mais que tenha a Patrícia pra ajudar, não é o tanto de dinheiro que entrava no primeiro momento, pelo menos. Mas você sabia que aquela oportunidade
era a oportunidade que ia te ajudar a chegar E onde talvez você não quer. houvesse outra, É isso. como não houve. É isso que eu tô falando. E, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que eu tava falando do networking. Olha que interessante. Você conheceu uma pessoa, que no caso era o Ercílio, que realmente estava precisando de alguém como você. E vocês fizeram um acordo ali de fotografar o podcast, e isso é algo que poderia te ajudar, que ele não poderia te pagar pelo aquele podcast, mas você entregou o que ele queria, que eram as fotos, e ele entregou o que você precisava, Exatamente. que é o podcast. Então existem várias relações que você pode ter com outras pessoas que elas são de benefício mútuo. Ambos estavam ganhando ali, foi um negócio bom para todo mundo, e foi o que te ajudou a virar completamente a chave e sair de um trabalho que você não gostava, assim, amava de paixão, estava provavelmente Ela estava feliz, satisfeito lá, mas satisfeito. não é, eu sabia que aquilo ali não ia ter futuro pra mim, Sim. né, E aí meu futuro não dali seria ali dentro. você conseguiu fazer toda essa mudança de chave e começar aí a sua carreira de fotógrafo, foi pegando cliente aqui, conhecendo, um indica para o outro, outro indica para o outro, outro indica para o outro, cara. Isso é muito top e pelo que eu saiba, de lá pra cá foi só isso, é nessa crescente que você tá Nessa aí, né. crescente, graças a Deus. Agora eu quero que você me explique então agora, cara, como que surgiu então essa outra vertente que você falou que foi mais ou menos dezembro do ano passado, de você ter seus alunos, suas mentorias, como é que funciona? Porque a galera que faz aí, até vai ter o Fotografia Sem Mistérios, a gente falou, os caras adoram, velho. É impressionante o feedback que a gente vê dos seus mentorados. Agora eu quero saber da onde surgiu essa ideia e como é que funciona isso? Eu tinha um outro curso de fotografia, que chamava-se Comece pelo Começo, lá no Brasil. Eu realizei 7 ou 8 edições desse treinamento, alguns na minha cidade, lá em São Jerônimo, e outros em Rondonópolis, no Mato Grosso, Hum, né, porque tinha um parceiro meu que a gente se encontrou em alguns workshops que a gente fazia, para melhorar o nosso conhecimento, e aí nós decidimos, hã, fazer algum trabalho nesse sentido de iniciar novos fotógrafos, né, e eles: "Cara, vamos fazer junto?" Eu disse: "Cara, vamos fazer." Então, quando eu fazia a edição do workshop lá na minha cidade, ele descia pra fazer comigo. E quando ele resolvia fazer na cidade dele, eu ia pra Rondonópolis e a gente dava o curso junto. Mais ou menos era um por mês, né. Então, um mês na minha cidade, no outro mês seria em Rondonópolis. Então foram, sei lá, acho que 7 ou 8 edições. E, cara, eu adorava fazer isso. Foi muito bom mesmo. Eu tenho a grata satisfação de dizer que eu tenho entre os meus alunos um dos mais premiados do Brasil hoje. A gente formou muita gente boa e isso me deixa muito satisfeito mesmo. E eu não queria parar com isso. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um treinamento interno aqui, né, para um grupo de pessoas de um mesmo de uma igreja aí, na verdade. E aí depois eu tomei coragem de fazer o meu próprio workshop, né, formar uma outra turma assim, foi uma turma pequena, mas eu percebi que também era possível de eu fazer isso aqui. E logo depois, surgiu a oportunidade de nós colocarmos o estúdio aqui, sim. né, e aí eu tive uma conversa com vocês e sobre a questão de como estava o meu curso, e vocês me deram aí naquela ideia de nós talvez transformar isso num curso online, num digital, surgiu a necessidade de eu simplificar o curso. E cara, eu fui pra casa, quebrei um pouco a cabeça, porque eu estava muito preso a questões teóricas que são muito importantes mesmo, e não estava vendo uma forma de deixar ele um pouco mais simplificado, assim, que tivesse a mesma entrega. Sim. E no meio dessa quebração de cabeça aí, cara, eu consegui encontrar um método que entrega tudo que eu entregava no Comece pelo Começo, né. E só que eu desmistifiquei uma série de regrinhas e conceitos teóricos que eu consigo entregar o mesmo conteúdo, só que de uma forma muito mais prática, de um entendimento muito mais fácil e mais rápido. E, cara, eu tô encantado com o método, porque realmente as pessoas entendem de uma forma muito rápida, né, e tomam um gosto pela fotografia de uma forma, mais imediata, assim. Eu Entendi. percebi que as pessoas sentiam um pouco de tensão quando começavam a receber, hã, o conteúdo no método antigo que eu entregava, e aprendiam muito bem. Eu acabei de falar que tem um dos meus alunos que é muito premiado lá no Brasil.
Mas os primeiros passos eram meio tensos, assim, sabe? As pessoas, muitos desistiram e outros não desistiram, mas levaram um bom tempo para tomar gosto pela fotografia. Entendi. E com esse método que eu desenvolvi agora, cara, as pessoas no primeiro dia de curso já estão encantados e querendo mais e mais. E os outros cursos que eu ofereço, os caras da primeira turma são os primeiros a se matricularem porque meio que se apaixonam pela fotografia, que é encantador mesmo, Sim. né? E eu tô bem satisfeito mesmo, porque acho que atingiu o objetivo de formar novos fotógrafos de uma maneira mais fácil, E assim. aí, não vai pro online esse ou não? Vai para online sim, Fiquei sabendo que vai ter vai para online lançamento sim. aí no dia 25 de setembro. 25 de setembro, anota aí. É, Fotografia Sem eu Mistérios acho que o online. Felipe vai lançar, né? Porque não tá gravado ainda. 25. Dá tempo ou não dá tempo, produção? Vê aí, ó. Olha no calendário. Se a produção falar que sim, dia 25 de setembro, vocês vão encontrar isso online, hein? E Dá tempo, produção? A produção falou que dá tempo. Então, dá tempo, 25 então de tá, então vamos setembro, lá. A responsabilidade é do Felipe, tá então, aí. né? Que dia que vai ser o workshop aqui, na realidade? 23, 24. 23 e 24. E tem mais. Quem se matricular pro do dia 23 e 24 vai receber também a versão online que vai lançar no dia Com certeza. 25. Não tem erro. Pronto. Tá aí, ó. Tá feito, tá feito. Mas a responsabilidade da entrega, por enquanto, é do Felipe, tá? Porque o Não, curso não tá gravado ainda. negativo. Tá decidido. Mas, Agnes, eu acho muito bacana toda essa sua trajetória, cara. Porque assim, é o que o brasileiro vive aqui fora, velho. Ele tem uma vida no Brasil, ele chega aqui com uma bagagem grande de vivências que muitas vezes as pessoas esquecem. E é mais fácil ainda de você esquecer essa bagagem quando você cai no emprego que você nunca imaginou trabalhar. Então você vive uma vida no Brasil, chega aqui, cai numa vida totalmente diferente. Se você não se atentar, você esquece da vida que você estava Eu no brinco que Brasil. as pessoas têm amnésia no Heathrow, né? Chega lá, Tem uma doença esquece tem uma tudo. doença que pega brasileiro aqui, que é a amnésia do Heathrow. O cara chega no Heathrow, ele esquece que ele era advogado, que ele era médico, que ele era veterinário, enfim, a função que ele desenvolvia no Brasil, parece que ele nunca chegou perto, e ele tem que ser cleaner, motoboy, peixeiro, trabalhando no warehouse, é isso. E não tem nada contra isso, eu fui muito feliz trabalhando dentro da warehouse, não posso dizer que fui tão feliz assim trabalhando na peixaria, mas foi a solução de muitos problemas que eu tive. Eu tenho orgulho de dizer que eu trabalhei lá, não tem nenhum problema, eu né? também, eu também. Não tem nenhum problema de dizer que trabalhei lá, foi um trabalho digno, que me deu um sustento da minha família durante alguns meses e foi, nossa, salvou minha vida, tá? Então, nenhum descaso com a questão da peixaria, só que não era o trabalho que eu deveria estar fazendo. Eu deveria estar envolvido em me reestabelecer na minha profissão, tá? E o quanto Sim. mais rápido se fizer isso, melhor. Senão, é o que eu falo, você vai vivendo uma vida que não é a vida que você gostaria e você começa a se enganar que aquela vida tá boa. Esse é o maior problema. A pessoa cai, ela sente a dificuldade de sair daquela zona de conforto e começa a admitir que aquilo é o certo. E de certa forma, é quentinho, né? Porque tu tem dia certo pra folgar, tu tem férias, e aí tu, de certa forma, tu vai meio que te acomodando, né? Com E certeza. a minha rotina de fotógrafo, seja no Brasil, seja aqui, tu não tem data específica pra tirar férias. Tu não tem o final de semana garantido com a tua família, Sim. tá? E o que eu tava vendo, tanto na peixaria quanto depois na warehouse, muito mais tipo, cara, eu saio de casa 8h30, 5h30 eu já tô em casa de volta. E sexta e sábado eu não trabalho. E se eu trabalhar, eu ganho dobrado. Então, eu trabalhava só se quisesse, porque eu era convidado, não era convocado. E se eu aceitasse, eu ganhava dobrado. Então tava bom demais. Pra aquela realidade Sim. ali, tava bom demais. Só que chega um ponto, velho, que tu faz o que tu gosta ou tu morre trabalhando. É o que você faz o que você gosta ou você vai ter uma vida que você não gosta. É isso aí. Vai viver uma vida que você não gosta, É cara. isso aí. Essa é a realidade. Argos, chegamos aqui nos grandes finais do episódio. Eu quero que você deixe uma mensagem pro pessoal aí no final. O que você acha que pode mudar a vida das pessoas? Você falou que ia falar um pouquinho de network, etc. Mas pode falar do que você quiser aí. A galera que tá assistindo lá, às vezes ela não tá feliz, às vezes ela não tá satisfeita, às vezes ela até tá, mas sabe que pode fazer algo a mais. O que você poderia dar de recado pra essa galera? Mete a cara. Tá? Sem muito medo, não. Vai lá, porque o que tu sabia fazer no Brasil, a habilidade que tu tinha no Brasil, tu continua tendo. Talvez seja um pouco mais difícil de tu te inserir no mercado, mas se tu não começar hoje, amanhã vai levar mais tempo, né? Quanto mais tempo tu levar pra começar, mais tempo tu vai levar pra te estabelecer.
Eu falei nós estávamos meio que marcando ali as datas de quando a gente desenvolveu, hã, quando eu comecei a me desenvolver na minha carreira e tudo mais. E aí só para provar o poder do que tem o network, né, e o começar, né. Logo depois eu ainda estava na empresa quando a gente foi para aquele evento no interior, né. Naquele Sim, evento no interior estava eu, tu e o João dentro do carro. Um ano depois, porque a gente foi em julho de 2021, julho de 2022, nós estávamos como sócio na estrutura desse estúdio. sim. Olha a virada que deu em um ano, tá. Parece que fazia muito tempo já que a gente se conhecia, que a gente já tinha alguns trabalhos juntos e tudo mais. Um ano depois, a gente já estava eu estava com a estrutura de um estúdio que eu não sonhava em ter, né, e já trazendo os meus clientes para cá. Então e aí isso abriu as portas para mim continuar com o meu workshop, para fazer um monte de outras coisas. Então assim, cara, começa. Tem ideia "Ah, mas eu não tenho todas as condições", começa assim mesmo. "Ah, mas eu não tô, financeiramente bem estabelecido para começar", cara, começa de alguma forma, tá. Eu acabei de dizer que eu fui um pouco responsável da forma de começar, porque na primeira oportunidade eu chutei o que eu tinha de certo na minha vida e para pegar uma outra coisa que era incerta. Sim, mas se eu não tivesse feito isso, eu tinha me arrependido. Com Então, da certeza. forma que der, começa, Com começa. certeza, velho. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Tornar Argos. Muito obrigado, velho. Sempre bom Feito, ouvir velho. essa história aí, essa mão de peixe aqui que ele. Mas é isso, galera. Se você quer se conectar com pessoas, esteja com a gente no Domínio Digital, dia 21 de outubro, um evento incrível que, tirando as palestras, a pessoa que está sentada do seu lado pode ser a pessoa que vai abrir a próxima porta na sua vida. Então, não deixe de participar, beleza? O ingresso aí é um valor basicamente simbólico para você ter 10 horas de conteúdo e se conectar com pessoas que podem mudar a sua vida. Se você quiser participar do Tô na Área, aqui embaixo tem um formulário, preenche ele, conta sua história. Nossa equipe vai selecionar algumas pessoas e quem sabe você não está aqui nessa mesma mesa batendo um papo com a gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.